Fala, acadêmicos de Direito, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro, sou estudante de Direito do terceiro semestre e eu tenho uma perguntinha para vocês. Vocês sabem o que acontece quando alguém comete um crime no Brasil? É aí que entra a teoria da pena, um dos pilares do direito penal. Vamos entender isso de forma clara e objetiva. O que é a teoria da pena? É uma sanção imposta pelo Estado a quem descumpre a lei penal. Ela é a consequência jurídica de uma infração penal e só pode ser aplicada após um processo legal, com respeito ao contraditório e ampla defesa. Essa aplicação é uma atribuição exclusiva do Estado, chamada jus puniendi, ou seja, somente o Estado pode punir, e essa punição não pode ultrapassar a pessoa do infrator, respeitando o princípio da impessoalidade. Para que uma pessoa seja punida, o fato deve ser típico, ilícito e culpável. Essa estrutura é chamada conceito tripartido da infração penal. Vocês sabem a diferença entre pena e medida de segurança? A pena é aplicada a pessoas imputáveis, aquelas que têm consciência de seus atos. Já a medida de segurança se aplica aos inimputáveis, como pessoas com transtornos mentais, e pode envolver internação ou tratamento ambulatorial. Ela é análoga à pena, mas com foco terapêutico, não punitivo. Quais são as finalidades da pena? A pena tem 3 finalidades principais: punir o infrator, ressocializar, tentando reintegrar a sociedade, prevenir novos crimes, tanto para o infrator quanto para a sociedade. Essa é a chamada função tríplice da pena. O ordenamento jurídico brasileiro permite 3 tipos de pena, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Quais são? A primeira é a privativa de liberdade, que é a reclusão ou detenção. A segunda é restritiva de direitos e a terceira é multa. Agora eu vou falar um pouco sobre a diferença entre reclusão e detenção. A reclusão pode começar no regime fechado, semiaberto ou aberto. Já a detenção começa no regime semiaberto ou aberto. Regime fechado é exceção. A escolha do regime depende do tempo de pena, reincidência e gravidade, de acordo com o artigo 33 do Código Penal. As penas restritivas de direito são alternativas à prisão e devem ser aplicadas quando a pena for igual ou inferior a 4 anos, sem violência ou grave ameaça, e o réu não for reincidente e crime doloso, com circunstâncias judiciais favoráveis. Elas incluem prestação de serviços à comunidade, interdição de direitos e limitação de fim de semana, entre outros. Crimes como homicídio qualificado e estupro são considerados hediondos, com tratamento mais rigoroso. No entanto, hoje não se admite mais obrigatoriedade de regime fechado inicial, em respeito à individualização da pena. De acordo com o artigo 60 do Código Penal, quando a pena aplicada for de até 6 meses, obrigatoriamente será uma multa. Entre 6 meses e 1 ano, o juiz pode escolher entre multa ou uma pena restritiva de direitos. Mas, se a pena for superior a 1 ano, aí se aplicam 2 penas restritivas de direitos. Uma pena restritiva mais uma multa. E sobre a reincidência, o condenado é considerado reincidente por até 5 anos após o fim da pena. Se ele voltar a cometer crime nesse período, responde como reincidente, o que pode endurecer a pena. Agora iremos falar sobre regime de cumprimento da pena privativa de liberdade. Agora vamos entender os 3 tipos de regime de cumprimento de pena: fechado, semiaberto e aberto. O regime fechado é o mais rigoroso. O preso cumpre pena em estabelecimento de segurança média ou máxima, com trabalho obrigatório durante o dia e isolamento à noite. Para ter direito a trabalho externo, é preciso cumprir pelo menos 1/6 da pena e ter autorização da direção do presídio. Além disso, é possível remir a pena por meio da leitura, estudo ou trabalho. E aqui o exame criminológico é obrigatório para a classificação do preso. Já no regime semiaberto, o condenado pode estudar ou trabalhar fora do presídio, mas precisa voltar para dormir. É comum o uso de colônias agrícolas ou industriais. O trabalho e o estudo ajudam na ressocialização. Para trabalho externo direto, o preso também deve ter cumprido 1/6 da pena. A remissão da pena segue a mesma regra: 3 dias de trabalho ou 12 horas de estudo equivale a 1 dia a menos da pena. O regime aberto é o mais brando. O preso pode cumprir pena, tanto em sua casa como em casa de albergado, se autorizado pelo juiz. Isso é comum para idosos, gestantes, pessoas doentes ou com filhos pequenos. Ele precisa trabalhar ou estudar durante o dia e só se recolhe à noite e nos fins de semana. Nesse regime, só é possível remir pena por estudo, não por trabalho. Mas atenção, mesmo no regime aberto, o preso precisa manter disciplina, ter um trabalho ou atividade aprovada.
e pode perder benefícios se descumprir regras. Sobre detração e remissão. Um ponto importante: a detração penal permite que o tempo já cumprido em prisão provisória seja descontado da pena total. Por exemplo, se a pessoa ficou 1 ano presa antes da condenação e recebeu 6 anos de pena, cumprirá só mais 5. Já a remissão é o abatimento da pena com base no trabalho ou estudo. A cada 3 dias de trabalho diminui 1 dia da pena. E com estudo, a cada 12 horas de aula também é descontado 1 dia. Agora, encerrando, iremos falar sobre o caminho do crime, intercrimes. São 4 fases. 1. A cogitação. Só pensar no crime, o que não é punível. A segunda fase. Atos preparatórios, geralmente não puníveis, exceto em casos como terrorismo. Já a terceira fase é a execução, quando o ato criminoso começa de fato. E já na quarta fase é o resultado, quando o crime se consuma. E lembre-se, crimes organizados são considerados autônomos e aumentam a pena. E aí, conseguiu entender melhor como funcionam as penas e os regimes no direito penal?